Pessoal, o caso Marielle Franco continua dando repercussões gravíssimas e começa a se demonstrar aqui uma trama gigantesca semelhante ao caso Celso Daniel. E vocês vão entender o porquê que tem muito mais coisa enraigada nesse caso da Marielle Franco. E para vocês terem noção, vocês devem ter assistido aquele vídeo, o filme Tropa de Elite, em que mostrava a corrupção da polícia, a corrupção dos políticos, o próprio judiciário envolvido. Era uma trama tão arraigada e a vida imita a arte. O caso Marielle Franco não é nem um pouquinho menos. E o caso Marielle Franco, ele é tão escandaloso que, sabe, o meio político utilizou isso tanto que apagou a imagem da Marielle Franco. Hoje, descobre-se que a Marielle Franco é uma mulher a ser respeitada pela direita e pela esquerda. Ela fez o que poucos têm coragem, ela enfrentou a milícia. E na minha visão, qualquer um, seja de direita ou de esquerda, que tem coragem de combater no Brasil a milícia, o crime organizado, o sistema arraigado, podre e corrupto, essa pessoa é digna de respeito. Mas, sabe, deturparam tanto a imagem com a narrativa política de Marielle Franco que as pessoas não conseguiram entender a grandeza da atuação dessa mulher denunciando milícias no Brasil. Essa é a grande realidade. E aí vocês vão entender o quanto esse sistema podre, corrupto, contribuiu para isso. Vamos começar com os fatos. Olha essa matéria do O Antagonista. O assassinato de Marielle Franco foi planejado ainda em setembro de 2017. É o que a Polícia Federal confirmou. Segundo as investigações da própria Polícia Federal agora, foi prometido um terreno no Rio de Janeiro a Rony Lessa para recompensa pelo crime. Ou seja, aqui mostra que foram questões de latifundiária, terrenos. Ou seja, uma lei que foi composta ali, foi imposta, foi feita pelo atual Chiquinho Brazão, atual deputado federal, que causou toda essa balbúrdia, e a Marielle Franco denunciou isso. E a denúncia dela, e ela brigar contra o que era errado, levou à morte da Marielle Franco. Então, a esquerda, nojentamente, e a mídia tentaram fazer um jogo político disso por 6 anos, inclusive passando pano e segurando tudo isso que aconteceu. E a coisa é tão grave, mas tão grave. Olha só essa matéria que foi exposta hoje pelo jornal O Globo. Vocês lembram que no caso Celso Daniel havia denúncias de que até garçons foram executados depois para que não abrissem o bico? Lembram? Olha isso. Amigo que soube de plano de execução tomando um uísque com Rony Lessa foi morto 1 mês depois de Marielle. Queima de arquivo. O advogado André Luiz Fernandes Maia foi assassinado a tiros no Anil, na zona oeste do Rio, no dia 12 de abril de 2018. Ele saía de casa quando foi rendido por 2 homens numa moto. Os criminosos atiraram cerca de 10 vezes contra a vítima. Na época, a Polícia Civil do Rio abriu uma investigação e passou a apurar a participação da milícia na morte. Pois bem, a Polícia Civil não quis dar continuidade à investigação do caso da morte do advogado aqui, André Luiz. Sabe por quê? A própria Polícia Civil estava envolvida. O diretor-geral da Polícia Civil, o responsável aqui pela investigação, é o cara que arquitetou toda a trama contra a vida de Marielle Franco. Tudo isso por dinheiro. O grande ponto aqui é que muito ainda vai surgir de especulação do caso Marielle Franco. Nem todas as respostas foram dadas. Olha essa matéria da Folha de Pernambuco. O delegado Rivaldo Barbosa, que foi quem assumiu o comando da Polícia Civil no Rio de Janeiro 1 dia antes da execução de Marielle Franco, ele disse o seguinte: posso ter sido ludibriado, de general que nomeou o delegado preso por Marielle por planejar a morte de Marielle Franco. E aqui é mais uma narrativa da imprensa, sabe? Essa imprensa nojenta, que não quer trazer a realidade dos fatos. Secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, à época do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, o general Richard Fernandes Nunes afirmou que, abre aspas, pode ter sido ludibriado para nomear Rivaldo Barbosa como chefe da Polícia Civil do Estado.
o delegado assumiu o comando do órgão um dia antes das mortes e foi preso neste domingo por suspeitar e planejar meticulosamente a execução e sabotar as investigações. A grande questão que acontece aqui é que o general que indicou o nome do Rivaldo, ele disse que foi orientado a indicar esse nome e disse, olha, eu posso ter sido ludibriado. A imprensa, sabe, tentou jogar a culpa no Braga Neto, dizendo que o Braga Neto que assinou a nomeação dele. O Braga Neto falou, eu nem conhecia. Me veio de baixo, que é quem lida com eles, pedindo para que ele fosse nomeado. Veio de outro general. O general falou, faça. E eu só assinei. E a imprensa, covardemente, tenta ligar o Braga Neto ao caso aqui. E aí, o próprio general assumiu. Foi ele. General citado no caso Marielle deve ser nomeado o número 2 do Exército. O Richard Nunes, que foi o general que nomeou o Rivaldo Barbosa, ele disse o seguinte, Richard Nunes, então secretário de Segurança na intervenção de 2018, foi quem nomeou o Rivaldo Barbosa, apesar da contraindicação da inteligência. Ou seja, a inteligência do Exército pediu que não fosse o Rivaldo Barbosa. E o Richard Nunes, mesmo assim, foi quem fez. O relatório da Polícia Federal sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco, divulgado no domingo, mostra que a nomeação de Rivaldo Barbosa para chefe da Polícia Civil no Rio foi uma decisão do general do Exército Richard Nunes, apesar da contraindicação da inteligência e da Secretaria de Segurança Pública. Em abril de 2024, segundo apurou o Poder 360, Richard deve ser nomeado chefe do Estado-Maior do Exército, posto que atua como número 2 da força. Ele assumirá o lugar de Fernando José Santana Soares. Ou seja, vai estar bem próximo ali ao governo Lula. Outro ponto que chamou a atenção do caso Richard Nunes aqui. Uma matéria da revista Veja diz que houveram militares que se opuseram ao golpe de Bolsonaro e que têm codinomes. E um dos que se opuseram ao golpe e que até fazem uma defesa aberta aqui do governo Lula é o general Richard Nunes, que recebe o nome de Bigode, o codinome Bigode. E aí vocês já devem saber o porquê. Então, ele foi um dos responsáveis, tá, por, digamos assim, articular com o Exército para impedir que o Freire Gomes aderisse ali à possibilidade de minuta que o Bolsonaro tinha apresentado. E aí, é só mais um ponto interessante, que mostra o quê? Não dá para confiar aqui em tudo que a imprensa diz, que diz que foi o Braga Neto que nomeou o Rivaldo Barbosa, o delegado que está envolvido no caso Marielle Franco, né? Então, mais uma mentira sendo desmentida aí. E aí, o grande ponto é que a cada mentira da imprensa, ela perde mais credibilidade. Outra matéria do Poder 360. O deputado Sanderson fez críticas aqui, inclusive a uma atuação aqui do Alexandre de Moraes nesse caso. Moraes foi contra buscas no gabinete de Chiquinho Brazão na Câmara. Ainda sobre o caso Marielle, chama a atenção o fato do ministro Alexandre de Moraes ter sido contra a Polícia Federal fazer buscas no gabinete de Chiquinho Brazão. A mesma cautela não foi utilizada nas buscas dos gabinetes de Ramagem e Jordi, onde não há absolutamente nada contra eles. Então, o Sanderson aqui, ele ainda aproveitou para fazer uma crítica aqui sobre a situação, tá? Sobre a questão. Outro ponto que nos chama a atenção é uma matéria do jornal Metrópolis, em que a Cidinha Campos, que é a deputada estadual, ela alerta. Ela já vinha fazendo muitas denúncias para a esquerda, ela que é de esquerda, vinha fazendo muitas denúncias para a própria esquerda sobre o quão perigoso era o Chiquinho Brazão. Em entrevista à colunista Guilherme Amado, a ex-deputada Cidinha Campos afirmou que ouvia de Domingos Brazão quando os dois eram deputados. Eu vou te matar, sua P. Ele falava abertamente. A autora de inúmeras denúncias contra Domingos Brazão, enquanto ele era deputado estadual e alvo de ameaças de morte por parte dele, Cidinha disse que entregou inúmeras denúncias ao Ministério Público do Rio de Janeiro a respeito de Brazão e nada foi feito. Se tivessem acreditado naquilo que eu disse, talvez Marielle estivesse viva, mas ninguém acreditou que ele era capaz de matar e matou.
Foi o que disse a Cidinha Campos. E aí, a grande questão é, a esquerda fez denúncia. A Cidinha não é de direita. Você vê que o Ministério Público se calou, não fez nada. Esse mesmo Ministério Público que hoje tem um apetite voraz em pedir ações ali contra o Monark, contra mais não sei quem. Pois é, na época teve denúncia. Muitas, é o que a Cidinha fala. E aí, foram tomadas? Não. Outra pessoa que se manifestou no caso, você deve lembrar do Wilson Witzel, que foi governador do Rio e teve um mandato cassado. Ele disse o seguinte, ele manifestou em suas redes sociais: decisões sobre o caso Marielle custaram meu mandato, diz Witzel. A Polícia Federal prendeu o deputado federal Chiquinho Brazão e Domingos Brazão sob suspeita de serem os mandantes do assassinato de Marielle Franco. O ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, foi ao X, antigo Twitter, afirmar que as decisões relacionadas ao caso Marielle Franco custaram seu mandato. Abre aspas. Fui massacrado pela República quando determinei a prisão dos executores e sugeri a delação. Fui massacrado pela esquerda após trocar o delegado por acreditar que ele era preciso fazer muito mais para desvendar o caso. Sensação de dever cumprido, ainda que tenha custado meu mandato, afirmou Wilson Witzel. Pois é, então mostra aqui que o assunto aqui é de peixe grande mesmo, que chegou a gerar, segundo palavras do próprio Wilson Witzel, a queda de um governador. Você tem noção do quanto isso é grave? Então, assim, é uma coisa que a gente nunca sabe se verdadeiramente um dia acontecerá respostas sobre o caso Marielle Franco. E ainda sobre o caso, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, mandou bloquear as contas dos suspeitos de mandar matar a Marielle Franco. Acertadamente, decisão certa do ministro Alexandre de Moraes. Foi uma decisão da Procuradoria-Geral da República que sugeriu o bloqueio para garantir a reparação das vítimas do crime arquitetado pelos irmãos Brazão e pelo ex-chefe da Polícia do Rio. Ou seja, mandou bloquear todos os recursos, todas as contas desses para que a família seja indenizada, né? E aí, acho que o caso Marielle Franco tomou uma repercussão tão grande que eu vou além. Eu acho que todos esses envolvidos deveriam ressarcir a sociedade, né? Quem sabe fazer o mesmo, porque o Monark vai ter que ressarcir a sociedade em 4 milhões de reais, é o que pede o Ministério Público, né? Pelo dano moral coletivo. Será que esse pessoal aí não tem que prestar um dano moral coletivo para a sociedade também? Será que as falas do Monark foram tão mais graves do que a morte da Marielle Franco? E será que aqueles que se aproveitaram politicamente desse caso não deveriam indenizar a sociedade também? Olha, uma coisa é certa, o Bolsonaro vai ter aí à sua disposição completa um leque, uma lista de pessoas que ele vai poder acionar a justiça agora para poder processar, que disseram que ele era o responsável. Os casos, pelo menos por hora, estão encerrados. E aí? E aí fica a pergunta final. Tem mais um outro caso que na justiça brasileira fica uma incógnita sem fim. Quem mandou matar o Bolsonaro? Foi o que publicou aqui o Rodolfo Nogueira. Quem mandou fazer isso? E a pergunta é, se no dia do evento o Adélio Bispo foi lá dar a facada no Bolsonaro, ele poderia ter conseguido se safar e fugir no meio da multidão sem que ninguém o pegasse. E aí, ele tinha um álibi perfeito. Qual era o álibi perfeito? Ele deu entrada, um registro dentro da Câmara dos Deputados a convite de algum deputado. A pergunta que eu tenho para vocês é, se ele foge, quem é que poderia prendê-lo? Afinal, a fé pública da Câmara dos Deputados que ele esteve lá dentro era muito maior. Concorda? Por que ninguém investiga qual o gabinete que registrou ou autorizou a entrada de Adélio Bispo exatamente no dia da tentativa de assassinato de Jair Messias Bolsonaro? Será que há uma situação em que é coberta aqui essa tentativa contra Bolsonaro? Porque se você parasse para pensar, se Bolsonaro morre na época da facada, a República seguiu o seu roteiro normalmente, ou seja, estaria nesse momento que ela está agora, né? Que agora a República voltou ao normal.
E o Bolsonaro trouxe uma normalidade à República. Durante um certo período, aqueles que faziam parte de todo esse sistema, que controlavam tudo, tiveram fora do poder. Ou seja, como diz a Janja, né, a democracia ficou fora desde 2016, do Temer lá até o final, onde o Bolsonaro voltou. Né? Durante 6 anos, a República esteve anormal. Agora a República, essa de Marielle, do caso Marielle, Celso Daniel, e que tentou fazer também com Bolsonaro, voltou ao normal agora. E aí a minha pergunta é, se Bolsonaro tivesse morrido lá, a República nunca tinha saído da sua normalidade. Seria o mesmo sistema, o mesmo establishment de sempre. Agora a pergunta é, não dá para investigar em relação ao Bolsonaro? O que aconteceu? Tem respostas a serem dadas. Vamos lá, quem pagou os advogados? Alguém fez busca e apreensão com os advogados? Porque advogados de direita fazem busca e apreensão normalmente, né? Então, tem muita coisa ainda para ser desvendada. Nesse caso, Marielle Franco. Tá certo? Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Eu vejo vocês no próximo editorial.